Amados irmãos, então acabamos de ler o texto da palavra de Deus no livro de Colossenses, capítulo de número 3, do versículo de 1 a 17. Você que vai estar ouvindo esse vídeo, você leia esse texto para que você possa entender, tá? Colossenses capítulo 3, versículo de 1 a 17, porque fala de coisas tão profundas, de coisas para que você possa se despojar, coisas que você possa deixar, coisas que você possa abandonar, mas ao mesmo tempo fala do que você tem que se revestir. Aí está a grande diferença. Às vezes tem gente que vai deixar, por exemplo, de ter ira, de repente vai deixar de porfiar, vai deixar talvez imoralidade, mas só que a pessoa não se reveste. Às vezes ela não adquire para a sua vida a humildade, ela não consegue adquirir mansidão. Então a ideia dessa mensagem, dessa palavra, né, a primeira aqui do ano que a gente está trazendo, é que você tem que entender como funciona isso. Como por exemplo, até numa academia, a pessoa vai para uma academia pensando no seu corpo, adquirir músculo, ou tem gente que vai por vaidade, ou tem gente que vai para adquirir um corpo mais bonito, né? Mas ao mesmo tempo a pessoa ela vai com essa intenção para a academia, mas ela não muda a sua alimentação. Do que vai adiantar? Eu vou para a academia fazer todo o exercício que eu tenho que fazer, mas eu não me alimento de acordo, entendeu? Eu não mudo a minha alimentação, então não adianta. E outra coisa que eu vou usar como exemplo: você vai, por exemplo, reformar uma casa, adornar uma casa, mas você não pinta a casa. Fala, eu reformei a casa, porque a gente sabe que uma pintura, né, rejuvenesce, dá um brilho, dá um up, muda. Ou se você, por exemplo, fala que você vai tomar um banho, mas você tem pelo na orelha, você tem pelo aqui no nariz, você não corta cabelo, você não faz uma unha. Então uma coisa completa a outra. No reino de Deus é assim: você vai se despojar de algumas coisas do velho homem, mas ao mesmo tempo você vai ter que se revestir, porque tem um quarteto que a gente vai estar pregando sobre isso hoje, que eles vão ter que andar juntos. E hoje, e por revelação que Deus me deu isso, foi hoje de manhã que eu achei muito bacana isso. Por exemplo, do que vai acontecer, o que deve acontecer: se despojar, abandonar um monte de coisa, você vai se revestir, depois você vai começar a proclamar. Aí de repente você fala, poxa, mas o Rio de Janeiro já foi muito evangelizado, será até que precisa eu continuar pregando? Primeiro, você prega por você, para que você possa exercitar a própria palavra, que ela serve para você e se renova a cada dia. E para o quarto ponto importante, hoje até de você só entregar um folheto a alguém, isso é muito pouco. A quarta coisa que você tem que fazer é chamar as pessoas para a reconciliação com Deus. Ela viveu uma vida inteira talvez lendo a palavra, fazendo a obra. No Rio de Janeiro, acredito que todos já ouviram a palavra de Deus, já ouviram louvores. Agora até aí na virada do ano aí, em Copacabana, lá tinha lá uma, o nome da cidade, tinha uma parte gospel, né? Tinha um palco gospel para quem quisesse botar lá. Então, essa demanda de ouvir coisas de Deus, você já ouviu. A gente está precisando chamar as pessoas para se reconciliar com Deus, porque elas estão separadas de Deus. Elas conhecem, mas eles estão separados de Deus. Então, eu queria falar algumas coisas antes da gente se aprofundar, porque as coisas que vêm do alto simplesmente é só para um sentimento, é para que as pessoas venham se reconciliar para com Deus. Você pode chegar para um rapaz que talvez esteja ali, que seja viciado, ou uma prostituta, ou alguém que de repente nem frequente uma igreja, mas pergunta se ele conhece das coisas de Deus. Ele conhece das coisas de Deus. O que precisamos fazer nos dias de hoje é insistir, é proclamar, falar para a pessoa de que ela venha se reconciliar com Deus. Isso que está precisando. Tem um monte de gente que está dentro de igrejas, que está precisando se reconciliar com Deus, está afastado de Deus, entendeu? Então, amados irmãos, e hoje a gente vive no meio de um povo que estão querendo muito ritos.
muitos sinais, querem ver acontecer. Então as pessoas estão procurando, e não deveria ser assim. Deveria primeiro a gente mudar o nosso comportamento com as coisas que vêm do alto, porque tudo que é de bom vem de Deus e vem do alto, isso tudo vem do céu. E para entrar nesse evangelho deveria ser de cabeça, não deveria ser meio termo ou ficar morno, mas deveríamos entrar com profundidade e deveríamos meditar na palavra, buscar nela orientação para aquilo que nós deveríamos fazer e às vezes nós não fazemos. Então, porque como eu posso mudar? Como eu posso mudar por completo se caso uma coisa não vai completar a outra? Uma coisa agora que esse período que passou, entenda que eu tenho uma interpretação que muita coisa é pagã, há muita mistura. Essa coisa de desejar para os outros, Feliz Natal, Feliz Ano Novo. Eu vou desejar a vocês agora Feliz Ano Novo. Feliz Ano Novo, pessoal. Mas se você não fizer a tua parte, o teu ano vai ser uma desgraça. Não adianta eu falar para você um feliz... Vocês estão entendendo? Não é porque eu quero o seu mal, não é isso. Mas o meu desejo, Josiane falou, ela foi no ponto-chave, ela tem que fazer a parte dela. Eu posso desejar um monte de coisa para Josiane, que também é como minha irmã, dá vontade até de pegar na orelha dela, de falar um monte de coisa para ela, mas por mais que eu queira falar um monte de coisa para ela, mas se ela mesmo não quiser fazer, não adianta eu desejar algo para ela. Não adianta eu falar para os irmãos, irmão, Feliz Ano Novo, que alegria, que festa, até vou orar pela tua vida. Não quer dizer que eu não posso interceder, que eu não posso orar, não estou falando nada disso. Mas estou falando naquilo que as pessoas são presas. Passa anos e anos, né? Como o Gilmar falou, poxa, chegamos mais um ano de vitória, conquistamos mais um ano, porque os anos estão difíceis. Minha mãe está aqui, graças a Deus, linda, bonita pra caramba, de verdinho e preto, caramba, tá filé. Então está aqui, é uma vitória ter minha mãe aqui do meu lado, que bênção, é uma vitória. Mas eu desejar algo para os outros, não é a mesma coisa do que você fazer por si mesmo, entendeu? Desejar um feliz ano novo, tem gente que de repente nessas comemorações e começa a abraçar o outro, feliz ano novo, chora, que alegria. Não vai mudar a vida de ninguém você desejar algo para alguém. Por mais que você queira o bem, mas se a pessoa não fizer a parte dela, e se ela não se despojar, e se ela não se revestir, e se ela não começar a proclamar, você não vai levar ninguém para a reconciliação. Isso é fato. Então, amado, estão substituindo a palavra da verdade. Há muita palavra de autoajuda, entendeu? Estão substituindo. Está faltando a prática, há muito há muito fake news, há muita fantasia, há muita coisa que tem cara que é, mas não é. Mas com o reino de Deus não pode ser assim. Josiane mesmo falou isso aqui a respeito de Deus, ele sabe, ele conhece cada um de nós. Eu acho que até esse processo da reconciliação para com Deus, ele é um processo. Às vezes você não se reconcilia em certa área, mas você pode chegar lá. Você só não pode ficar do mesmo jeito a vida inteira. Outra coisa, devemos ser agradável, sim. As pessoas têm que ter a gente como referência, temos que dar testemunho, mas nunca deixar de ser profeta, de falar a verdade, falar aquilo que ninguém tem coragem de falar, da pessoa se reconciliar, da pessoa se voltar para Deus. E você pega o texto de Colossenses, todo o texto fala sobre isso. E outra coisa, para de ficar acreditando em si mesmo, coloca para Deus, chora para Deus. Foi lembrado aqui realmente a oração, você escolheu o seu lugar de oração, você está tendo o seu tempo de oração, você realmente separou um lugar para isso, você está fazendo isso,
Isso vai ser importante, irmão. Entendeu? Vai deixar de acreditar em si mesmo, então você vai confiar mais em Deus. E como devemos confiar completamente no Senhor, não nas propagandas. Não tem como confiar em político, não tem como confiar em muitos homens, não podemos confiar em determinadas pessoas. Você não pode confiar do que a mídia passa, que a reportagem passa. Você não pode viver em função disso, não pode viver em função do sistema, de que você tem que ter, que você tem que possuir. Nada disso, irmãos, vai te dar estabilidade, vai fazer você se despojar. Na verdade, hoje tem coisas muito mais falsas do que verdadeiras. Temos que tomar o máximo de cuidado hoje com quem conversar, com quem falar, da onde devo me meter, com quem confiar, com quem me relacionar. Cuidado, jovens, cuidado você que talvez está viúvo, que está solteiro, cuidado com quem você vai colocar na sua vida. Você pode acabar com a tua vida através de um relacionamento. Enfim, existe uma lógica no mercado que quanto mais ignorante as pessoas ficarem, é melhor. O sistema, ele se organiza. Do que nós podemos fazer é enfraquecer, ou oferecer, ou botar como opção daquilo que talvez ninguém queira, mas vamos botar isso daqui para que as pessoas possam se iludir com isso, porque as pessoas querem benefício, entendeu? As pessoas não querem ficar, por exemplo, na mão, elas têm inveja, elas disputam, ou às vezes até no meio daqueles que dizem que são de Deus, ficam querendo ser melhor do que o outro, entendeu? Então é melhor eu fazer isso. Então, meus amados irmãos, temos que tomar cuidado, não fica defendendo o A, não fica defendendo o B, o C, a denominação tal, a religião tal. Vai viver para com Deus, vai viver o reino, vai se despojar, irmão. O reino, ele tem tudo preparado pelo Senhor. O reino, ele teve a sua criação, ele teve a sua lógica. O reino já tem tudo no seu tempo, já tem um caróis de Deus determinado para cada coisa. Você só precisa se encaixar nele. Às vezes vai demorar um pouco. Eu mesmo, até sendo pastor, eu sinto que ainda não me encaixei ainda, como deveria, com a palavra, com a oração, e fazer todas as vontades do Senhor. Mas o Evangelho tem sido proclamado, sim, mas precisamos militar e ajudar as pessoas na reconciliação com Deus. Olha que Colossenses, capítulo 1, versículo 20, diz para nós: e por meio dele reconciliar todas as coisas consigo, quer sejam as que estão na terra como as que estão no céu, havendo feito a paz por meio do seu sangue na cruz. É nossa missão, irmãos, entender que fomos chamados para isso. Romanos, ainda 5:10, acrescenta Romanos 5:10, que dá o ensinamento para a nossa vida. Porque se nós, sendo inimigos, fomos reconciliados com Deus pela morte do seu Filho, muito mais tendo sido já reconciliados, seremos salvos pela sua vida. Mas isso não é só para nós, é para outros. Tem muita gente morrendo, falando que está na igreja à porta de uma Bíblia por falta da verdade. Tem um monte de gente precisando largar todo o contexto religioso, de mentira, de fantasia, e que precisa ser reconciliado. Que precisa. E Colossenses capítulo 3, no versículo 17, esse texto tão profundo, tão maravilhoso. Buscar as coisas que são do alto, no versículo 1, onde que está assentada a destra do Pai, Cristo, aonde que ele fala que pensai nas coisas que são do alto, não nas coisas que são da terra, e falando que a ele pertence todo o poder, e que devemos morrer com nossos membros para tudo aquilo que não presta, para todos os apetites. Você pode chegar lá, você pode alcançar isso.
Porque o favor de Deus vem quando você faz o certo, quando é errado, vem a ira de Deus sobre. Mas ao mesmo tempo, além dessas coisas, não é só aqueles pecados aparentes externos da carne, é aquilo que está lá dentro, falando no versículo 8, mas agora também é despojável de todas essas coisas, de ira. Tem gente que tem muita maldade, tem gente que tem muita cólera, tem gente que blasfema, tem gente que tem má conversação, tem gente que é fofoqueiro, tem gente que mente. Está tudo encaixado. Se despojar por completo. Me despojei. Agora vem o quê? O revestimento. Diz o próprio texto. É para todo, não tem judeu, grego, para todos. Assim, pois, os escolhidos de Deus, santos amados, agora o quê? Revestíveis. Vestíveis de quê? De compaixão, de piedade, de bondade, de atitude, de mansidão, de paciência, suportar uns aos outros, sem ressentimento, né? Perdoar para que possa ser perdoado, dar misericórdia para que possa ter misericórdia, dar amor para que possa ter amor. Então não é só de despojar daquilo que é errado, mas também é passar a ter o certo. Se revestir daquilo que é certo. E poucas vezes buscam isso. Poucos buscam isso. E juntamente com todas essas coisas, tenhais amor, que é o vínculo da perfeição. E que Cristo venha governar aquilo que mais te engana. Sabe quem é que mais te engana? Está aqui no texto. Quem que pode falar aí o que é que mais te engana? Está aqui no texto, não perceberam não? É o seu coração. Enganoso é o coração do homem, diz a palavra. Está lá, ó, no próprio versículo 15, que a paz de Cristo governe vossos corações, porque foi chamado para Ele em um só corpo, e mostrais o que? Gratidão. É com salmos, é com hinos, dando graças a Deus. Coloque isso no seu coração, e tudo quando fizer, seja por palavra, por obra, fazer em nome do Senhor Jesus, para que venha reconciliar muitos para Deus. Vamos lá então? Se despojar, depois se revestir e começar a proclamar, para que possa reconciliar. Esse é um segredo que eu tomei posse, que eu ainda ficava pensando, rapaz, mas todo mundo já ouviu falar da palavra que está ao nosso redor, em Gebara, onde a gente mora, que tem de gente desviada aqui na Gebara, quase todo mundo aqui já ouviu a palavra, já teve a sua experiência, mas o que eu tenho que fazer? Chamar a pessoa para reconciliação, dar uma palavra, ó, cara, eu estou junto contigo. E sabe quem precisa se reconciliar? Não é só quem está lá fora não, somos nós. Todo dia é dia de se reconciliar com Deus. Todo dia. E nós precisamos aprender e tomar posse disso. Então, ele exorta a viver uma nova vida, aqui em Colossenses capítulo 3, em Jesus, focando nas coisas que são do alto, despojando-se da velha natureza pecaminosa, imoralidade, mentira, revestindo-se agora da natureza de Cristo, da compaixão, bondade, humildade, renovado no conhecimento, na palavra, para que a gente possa viver que em novidade de vida todos os dias da nossa vida, e sendo transformado, dando louvor, dando graça, é isso que está falando o texto. Capítulo 3 está falando sobre isso. Entendeu? E como funciona? Eu vou ser mais profundo agora. Despojar, fala que é do velho homem. O despojar é ao mesmo tempo, e ao mesmo tempo se revestir. Mateus capítulo 9, versículo 17, fala que você não pode colocar vinho novo em odres velhos, certo? Como eu posso revestir um corpo
Como o Senhor pode revestir um corpo com seu poder, ou entrar coisas que são do alto na sua vida, se você ainda não se despojou do velho homem? Se não abandonou ainda as práticas que você trouxe do mundo? Não pode. Vai romper o odre. Entendeu? Diz o próprio texto. Nem se deita vinho novo em odres velhos, aliás, rompe-se os odres, entorna-se o vinho, e os odres estragam-se, mas deita-se o vinho novo em odres novos, assim ambos se conservam. Então, despojar, tô novo, então traz o novo revestimento, e agora eu vou começar a ter o entendimento da palavra, vou proclamar o quê? A reconciliação das pessoas para com Deus. É assim que funciona. Sai daqui hoje com a mentalidade que fulano que você conhece, que está afastado, desviado, cara, você precisa se reconciliar e dê testemunho. Cante louvores, cante hinos. Não precisa estar pregando muita palavra. Tem gente que é muito religioso. Não, porque tem que fazer apelo. Volta para Jesus hoje. Não precisa de nada disso. Dá testemunho. Faça a tua parte. A pessoa vai se reconciliar por causa da sua vida, por causa do seu testemunho. Aí que entra o revestimento. O cara se despojou. Muitos não atentam sobre isso, porque na verdade o despojar, irmãos, presta atenção, que é o velho homem, e o revestir, ele vem, entendeu? Mas você tem que tirar. Sabe o que está acontecendo? A religião é assim. Às vezes o cara não consegue se despojar do velho homem e quer botar o revestimento das coisas de Deus no velho homem. Sabe o que é isso? É religioso. Aí fica a máscara, fica a aparência. A religião é assim. Você pode fingir que é, não tem problema. Entendeu? Vamos cantar esses hinos, vamos montar nossas bandas, vamos aqui, sacrifício, vamos aí, né? É o fogo, é o fogo estranho, vamos colocar sobre o altar. Não, o importante é estar fazendo para que as pessoas possam ver. Não pode, porque na verdade despojar é arrancar, destruir, deixar de lado, é abandonar, é perder. Isso é despojar, mas as pessoas não querem. Não querem. Aí que entra um revestimento, entendeu? O revestimento que é o evangelho, é o novo, é aquilo que vem do alto, é aquilo que vem de Deus. A palavra em Lucas, capítulo 24, versículo 49: e eis que sobre vós envio promessa de meu Pai, ficai porém na cidade de Jerusalém, até que do alto sejais revestido de poder. Mas eles estavam o quê? Orando, despojado, como o apóstolo Paulo: eu não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Para ele era melhor viver não em função do seu corpo e da sua carne, mas viver em função da palavra. Efésios ainda, capítulo 4, versículo 23, versículo 24, quando fala: e vós renoveis no espírito da vossa mente, e vos revistais do novo homem, que segundo Deus é criado em verdadeira justiça e santidade. Há muita gente aí rotando santidade, há muitas vestes aí que mostram santidade, há muita gente esmolando, mostrando santidade, mas a santidade verdadeira, ela reveste e muda. Aí quando você proclamar, o que vai acontecer? Reconciliação. No primeiro século os discípulos pregavam, diz a palavra de Deus, que se multiplicava o número de pessoas entre eles, e eles faziam bem, repartiam propriedade, davam testemunho, eles proclamavam, chamavam todos para a reconciliação, e dava certo.
E teve tempo para se preparar? Teve tanto tempo para ler? Não teve. Não teve. Mas quando o revestimento entrou na vida deles, como fez toda a diferença na vida daqueles homens. E a própria palavra da armadura, Efésios capítulo 6, do versículo 10, 18. Que palavra maravilhosa! Não temais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. Porque não temos que lutar contra carne nem sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possa resistir no dia mau, e havendo feito tudo, ficar firmes. Estais, pois, firmes, tendo cingido vossos lombos com a verdade, e vestido a couraça da justiça, e calçado aos pés da preparação do evangelho da paz, tomando sobretudo o escudo da fé, com a qual podereis apagar todos os dados inflamados do maligno. Tomai também o capacete da salvação, a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, orando em todo o tempo, com toda oração e súplica, no Espírito, vigiando nisto, com toda a perseverança e súplica por todos os santos. Se você tinha dúvida, depois que você realmente largar a sua velha criatura, se despojar, tinha que se revestir, está aí a palavra, nos orientando. O que está faltando é isso. Até Gálatas 3:27, protegendo assim o novo homem, mudado pela proclamação, para que venha a reconciliação do evangelho sobre a vida das pessoas, porque todos, quando foram batizados em Cristo, eu fui revestido em Cristo, que precisam ouvir para ter uma nova identidade. Todos verão a mudança. E o versículo que eu achei tremendo, Gilmar Lima, Juliana, tremendo, 2 Coríntios capítulo 5, versículo 18 e 19. E tudo isso provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo, por Jesus Cristo nos deu o ministério da reconciliação. Cara, Maiane, isso é um ministério. Fazer, Thaís, se reconciliar com o Senhor, estar bem com o Senhor. Josiane, estar bem com o Senhor. Fazer as pessoas estarem bem. Isso é um ministério. E um monte de gente querendo títulos, querendo ministério, porém tem. Há um ministério. Fazem as pessoas se reconciliarem com Deus. Faz uma criança, um perdido, um neófito, fazem as pessoas se reconciliarem com Deus. Vamos ter mais irmãos aqui na igreja, temos muitas atividades esse ano, desejamos crescer na graça, no conhecimento e com pessoas, sim, por que não? Por que não? Basta você batalhar, entendeu? Chamar as pessoas para a reconciliação, é isso. Ele nos deu essa palavra de reconciliação hoje, início do ano. José ficou falando aqui primeiras horas, primeiros dias, José? Primeiras horas, os primeiros dias, hoje já é o quê? Pensa bem, já passaram 4 dias. Se é 365 dias, só temos 361 dias. Se cada um aqui fizesse um pecador se reconciliar para com o Senhor, de trazer 3 pessoas, não vai ter lugar aqui na igreja. Mas porque às vezes a gente não consegue, Luciana, se despojar, consegue se revestir, às vezes não consegue proclamar, não vai ter reconciliação.
E que possamos, com essa palavra, começar esse ano de 2026 diferente. Não deixa que nada venha desviar o foco, porque hoje mesmo foi lembrado que vai ter de coisas esse ano para desviar o teu foco. Você não pode deixar. Não pode. Você é súdito do reino. O Senhor te deu um ministério. Esse ministério é para todos, da reconciliação. Tem alguém lá na tua casa que precisa se reconciliar. Tem o seu vizinho, tem uma pessoa lá no seu trabalho que precisa. Que o Senhor nos abençoe, nos guarde. Aplauda ao Senhor Jesus.